O sinal de alerta está mais do que ligado na Gávea. O Flamengo vive um momento complicadíssimo que está deixando a torcida de cabelo em pé. Afinal, é só uma fase ruim ou estamos falando do início de uma crise de verdade? Bom, é isso que a gente vai investigar agora, detalhe por detalhe. Para a gente entender o tamanho do problema, vamos começar olhando para os resultados mais recentes. O time está passando pela primeira grande turbulência com o Felipe Luiz no comando e o clima no Ninho do Urubu com certeza não é dos melhores. Então, olha só isso aqui. Não é só uma derrota isolada. São 3 tropeços seguidos. E o pior, em 3 competições totalmente diferentes. Perdeu o Clássico no Carioca, perdeu na estreia do Brasileirão. E, o que doeu mais, perdeu uma final de Supercopa. Isso mostra que o problema é geral, não é pontual. E aqui tem um ponto que realmente acende o alerta. Essa sequência negativa é algo inédito na era Felipe Luiz. Até agora, o time não tinha passado por isso. A pressão, claro, aumentou demais, principalmente depois de perder um título para o Corinthians. E essa sensação de que as coisas não vão bem, sabe? Não é só um sentimento, não. Os números estão aí para provar. Eles mostram um começo de temporada muito, mas muito preocupante. As estatísticas não mentem. E para colocar mais pimenta nessa história, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental. Tá, o Flamengo tá mal, mas e o próximo adversário? A comparação direta com o Internacional, que vem aí pela frente, só expõe o quanto o momento do time carioca é delicado. Agora para tudo e olha esses números. É gritante. Nos mesmos 7 jogos, o Flamengo venceu uma única vez. O Inter venceu 5. O Flamengo fez 5 gols e sofreu 12. O Inter fez 14 e sofreu só 6. Os dados falam por si só, né? Olhando a campanha inteira, o ponto crucial é esse. Em 7 jogos no ano, apenas uma vitória, lá no Clássico contra o Vasco. De resto, foram 5 derrotas e 1 empate. É um desempenho muito, mas muito abaixo, para um elenco que custou tão caro. Mas a pressão não vem só do agora, dos resultados de 2026. Tem um peso histórico nesse próximo jogo. Uma sombra de um passado bem recente que o Flamengo e a sua torcida querem apagar da memória de qualquer jeito. É exatamente isso que deixa tudo mais tenso. Se o Flamengo perder para o Inter, vai ser a 4ª derrota seguida. E isso igualaria a pior marca do clube em mais de uma década, lá de 2015. De repente, um jogo do Brasileirão vira uma final, com um peso dramático enorme. E olha só que coincidência bizarra. O próprio Internacional fazia parte daquela sequência terrível de 2015. Foi o segundo jogo da série de 4 derrotas. Parece que a história gosta de pregar umas peças colocando os mesmos personagens em cena de novo. E falando em personagens, futebol não é só tática e estatística, né? Tem as histórias humanas, os reencontros, as revanches, e esse jogo no Maracanã tá recheado de narrativas assim, com gente que tem o passado totalmente entrelaçado. O primeiro personagem dessa história é o Vitão. Ele era destaque no Internacional e agora está no Flamengo, justamente num momento em que a defesa rubro-negro está sendo super questionada. E logo de cara, ele vai enfrentar o ex-clube. E não é qualquer jogador, é uma contratação de 10,7 milhões de euros, o zagueiro mais caro da história do Flamengo. Esse número por si só já bota uma pressão gigantesca por boas atuações, por segurança lá atrás, e o time precisa disso para ontem. Agora se prepara para a reviravolta mais fascinante dessa história. Se o Flamengo está tentando fugir daquele fantasma de 2015, um dos principais jogadores do Inter hoje tem uma conexão muito, mas muito direta com essa memória ruim. Que ironia, hein? O Alan Patrick, que hoje é o maestro do Inter, era o camisa 19 do Flamengo e estava em campo em 3 daqueles 4 jogos da sequência de derrotas de 2015. Ele sentiu na pele o que é viver aquilo. E agora, ele pode ser o carrasco que impõe ao ex-clube a mesma marca negativa. O futebol tem uns roteiros que são coisa de cinema. Então, quando a gente junta tudo isso, a conclusão é bem clara. Esse jogo contra o Internacional vale muito mais do que só 3 pontos. É um verdadeiro ponto de virada que pode definir todo o resto da temporada do Flamengo. O que acontecer nesse jogo vai ecoar por muito tempo. Para o Flamengo, está em jogo evitar um recorde negativo histórico, dar uma resposta que a torcida está cobrando muito, ganhar moral para outra final importante que vem aí, a da Recopa, e, claro, mostrar que o time tem força para reagir. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. O Maracanã vai ser palco de uma noite de redenção, do começo de uma arrancada, ou vai testemunhar o Flamengo afundar de vez numa crise que ameaça se tornar histórica? A resposta a gente só vai saber depois dos 90 minutos.